Vamos para mais outro estudo da palavra de Deus. Eu vou falar sobre a teoria da evolução. Ela contradiz com a necessidade do ser humano usar roupa. Isso que eu vou falar hoje tem a ver com aquele vídeo que nós assistimos ontem, aquele documentário do History Channel, que fala sobre o homem alienígena, né? É, Nesse documentário fala que Darwin, que Charles Darwin, o pai da teoria da evolução, ele não tinha como explicar o fato do homem ter perdido os pelos, pois os pelos ajudavam o homem a sobreviver. Sem os pelos, o homem foi obrigado a recorrer a roupas. Ou seja, ele se tornou menos eficiente, menos adaptável à natureza sem os pelos. Ele precisou de roupa. Os homens tiveram que se vestir como se faz até hoje. Então, por que todos os seres vivos ele vem com a roupagem que prepara ele para a vida? Menos o ser humano. As aves têm penas, os peixes, a maioria das espécies é escamas, né? Tem alguns que tem outro tipo de pele apropriada para a água. Os animais em si, a maioria tem os pelos, né? Tem uma pele que deixa ele preparado para aguentar as noites frias e o calor do dia, né? Todos os animais têm um couro, uma pele preparada para enfrentar o dia e a noite. O único que não tem é o ser humano. Todos os animais têm esse organismo preparado para o planeta, menos o homem. Então, a teoria da evolução não explica isso. Se o homem foi o que mais se adaptou, porque ele tem uma deficiência que nenhum outro ser do planeta tem. Então, mostra que o homem não veio de uma evolução. Pelo contrário, a teoria da Bíblia é que o homem veio de uma queda. O homem era um ser poderoso, imortal, e ele perdeu algumas características, e entre as coisas que o homem perdeu, ele perdeu uma roupagem especial que ele tinha, que a Bíblia diz que era uma roupagem de energia, de luz. Ele perdeu essa roupagem de energia e luz que cobria ele, e ele se viu nu. E foi necessário, quando Deus colocou o homem na terra, foi necessário colocar para o homem umas roupinhas improvisadas. Houve o primeiro morte de animal, né, para tirar a pele, para fazer para o homem túnica de pele. Então, a tese bíblica explica porque o ser humano é diferente de todas as outras espécies. A teoria da evolução não explica. Olha aqui, ó. Gênesis, só relembrando, Gênesis 3:11 diz assim: E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Aí, ó. Quando Adão ia falar, nós estamos nus, Deus falou: Quem disse para vocês que vocês estavam nus? Ou seja, eles perderam aquele brilho. Na verdade, sempre o homem esteve nu, mas com a cobertura de luz. Perdeu isso. Aí Deus, como é que vocês caíram nessa consciência e agora nessa deficiência? Aí os homens foram, o homem e a mulher foi expulso do jardim do Éden e colocado para viver nessa terra cheia de maldições, tudo. Mas antes de Deus colocar isso para fora, diz assim, ó, Gênesis capítulo 3, versículo 21. E fez Javé Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Coisa bonita, hein? O ser humano caiu, pecou, foi expulso do paraíso, mas Deus não desamparou. Esse ato de Deus ter feito túnica fala de um caminho para a salvação. Primeiro, para fazer a túnica teve que matar um animal. A tradição e a doutrina bíblica mostra que esse animal que foi morto foi o cordeiro, que figurava Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ali estava sendo feito o sacrifício expiatório,
sacrifício de sangue para trazer o homem de volta. Entendeu? Então, o sacrifício foi morto um animal que representava o Cordeiro de Deus. E Deus os vestiu. Isso mostra que o caminho de volta para a salvação é uma obra divina. É Deus que está novamente vestindo o homem. Por isso que a nudez representa pecado. Vestes representa salvação. Cristã verdadeira procura estar sempre com o seu corpo coberto. Porque cobrir o corpo é a característica visual da salvação. A nudez é a característica visual do pecado. Falando novamente em termos de teoria da evolução, o fato do ser humano, se o ser humano